Muito bom dia a todos. Nós estamos desenvolvendo o estudo das chamadas relações no além-túmulo. E deste estudo, a partir desta visão, nós iremos percorrer as páginas de O Livro dos Espíritos, como óbvio, mas também de O Céu e o Inferno, de A Gênese, de O Evangelho e do Livro dos Médiuns. As questões em questão nos permitem isto. E eu começaria, antes de abordar a questão primeira do nosso estudo de hoje, pela referência a uma passagem contida em O Céu e o Inferno. Para aqueles que não conhecem a obra, em O Céu e o Inferno, Kardec tem a chance de analisar estas questões ligadas à vida futura. E ele parte da análise de que os conceitos de céu e de inferno são conceitos relativos ao estado em que se encontram as pessoas do ponto de vista espiritual. Como é que as pessoas se encontram após a desencarnação, estabelecendo um paralelo muito simples. Aqueles que semearam o bem, que o praticaram, viverão num estado de êxtase, experimentando uma satisfação muito grande, mas que não é uma satisfação egoísta. Exatamente porque praticaram o bem, amaram muito. E se amaram, se preocupam com aqueles outros que deixaram para trás e que talvez não tenham tido o mesmo comportamento. A ideia de regiões felizes, de espíritos felizes para a doutrina espírita, tem a ver com interesse permanente e não com egoísmo. Da mesma maneira, a questão relacionada ao inferno, pintado sempre com cores muito fortes. Para Kardec, o estado em que espíritos que agiram no mal se encontram é um estado de muito sofrimento, que se caracteriza como uma prévia do arrependimento que precisarão ter. E, como sequência, o arrependimento os conduzirá a uma expiação. Esta expiação está direcionada à amargura que sentirão, à tristeza que carregarão consigo, até que possam reparar os males que fizeram. E isto se faz possível mediante uma nova reencarnação. Esta é a visão de O Céu e o Inferno sob a ótica espírita. Alguém ainda pode dizer, mas e o purgatório? Ora, ele nos diz que o purgatório é onde estamos. Aqui estamos para purgar, para nos ajustar com o nosso próprio espírito e com as leis que regem os mundos, as leis evolutivas. Mas o céu e o inferno é composto de uma parte teórica, que constitui os capítulos que introduzem a obra, e há em seguida uma segunda parte que contém depoimentos. Depoimentos que Kardec agrega em alguns títulos, porque dizem respeito à morte ou à sensação experimentada por aqueles que já desencarnaram e trouxeram as suas considerações. Nós vamos nos ater no início e no fim da exposição de hoje, se nos for possível dar cabo e concluir esse bloco de estudo, há dois depoimentos que estão aí. O primeiro deles diz respeito ao espírito de um ateu. É assim que está qualificado, um ateu. Kardec traz o seu nome
pelas iniciais, de maneira a preservá-lo. MJBD. MJBD. Era um homem instruído, mas em extremo saturado de ideias materialistas. Não acreditando em Deus, nem na existência da alma, a pedido de um parente foi evocado 2 anos depois de desencarnado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui também comporta uma pequena colocação. O que é este processo de evocar? É isso que pode vir mesmo a ideia, é chamar o espírito para que ele venha. Os espíritas sabemos que esta é uma possibilidade de contato com aqueles que nos precederam, é mesmo uma oportunidade real, ela é efetiva. Longe de ficar com aquela ideia de que não devemos manter contato com os que nos precederam, a doutrina espírita estimula mesmo que através do pensamento, através da prece, mantenhamos uma relação com o mundo de onde viemos e o mundo para o qual voltaremos. Então não há nenhum tipo de temor. A morte para os espíritas morreu, ela não existe. Daí porque aqueles que vertem lágrimas, muitas vezes desesperados, quando se aproximam da doutrina espírita, conseguem enxugá-las, dada a racionalidade com que a coisa é posta. Não há que se temer, porque iremos todos desencarnar e contemplaremos isto que aqui hoje estudamos. Essa é a realidade, não há fantasia, não há nada disso. Muito bem, o Espírito atende ao chamado e vai deixar traços característicos fantásticos, né? Muito interessantes. Primeiro, ele tem uma letra muito difícil, e os seus parentes mais tarde que terão acesso àquela página confirmarão, é a letra dele, é o jeito que ele assinava, e ele experimenta uma dificuldade que vai dizer: eu sofro muito. Você buscou a morte? Sim, eu busquei a morte. Mas por que você fez isto? Ora, porque eu acreditava em nada, eu não tinha esperança. E Kardec então faz um longo comentário sobre isto. As respostas do espírito são bastante curtas, evidentemente pelo estado que ele experimentava. Vai adiante, e aqui é que vai nos interessar, né? Porque ele é perguntado a respeito do irmão. Você tem visto o seu irmão? Ah, não tenho. E por que não? Para que confundir os nossos desesperos? Responde o M, o espírito que está se comunicando. Exila-se a gente na desgraça e na ventura se reúne. Eis o que é. Você não gostaria que nós chamássemos o seu irmão aqui? Não gostaria. Eu não tenho como encará-lo. Mas nós podemos trazê-lo. Não quero, por favor, não quero. Quer deixar algum recado? E aí vem, como das múltiplas vezes em que os suicidas têm chance de se comunicar: orem por mim, orem por mim. E é lamentável ver que às vezes as religiões excluem das orações os suicidas. Algumas lhes recusam até mesmo um sepultamento acompanhado de orientações religiosas. A doutrina espírita traz esta visão: oremos por aqueles que cometeram um gesto tão translocado. Bom, saindo aquele comunicante, por intermédio de outro médium, Kardec evoca o irmão, e o irmão comparece. E há uma pergunta só, porque é o que vai de acordo com o que nós estamos estudando. Vós e vosso irmão, que acabamos de evocar, vos vedes reciprocamente? E a resposta: não, ele me foge. Depois vocês podem ler em detalhes, porque eu não vou analisar o céu e o inferno. Mas vou à questão de número 283.
quando Kardec pergunta: podem os espíritos reciprocamente dissimular seus pensamentos? Podem ocultar-se uns dos outros? A resposta tem duas frentes. Não, num primeiro momento, para os espíritos perfeitos. Podem afastar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Aí eles completam: isto, porém, não constitui regra absoluta, porquanto certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis a outros, se julgarem útil fazê-lo. A literatura espírita nos demonstra exatamente isto. Nas conversas mantidas com esses dois comunicantes lá na sociedade em Paris, Kardec tem a chance de ver que os dois irmãos, um deles em condições muito precárias, porque havia buscado o suicídio, mas o outro desencarnado, até previamente a ele, tem dificuldade de se relacionar, de se encontrar na realidade espiritual. E isto porque fica evidente da comunicação: o segundo tem, o que se suicidou, tem vergonha do ato que praticou. No curso da sua mensagem, ele várias vezes diz: por que é que o nada não existe? Eu ansiava pelo nada, eu queria mesmo é desaparecer. E hoje descubro aqui que tenho dois problemas: aquele que me trouxe a desencarnação e este que me faz ver que a realidade da vida prossegue. As obras de Ivone Amaral Pereira, trazidas através de espíritos como Camilo Castelo Branco, como Charles, nos demonstram exatamente os sofrimentos que os suicidas experimentam e a vergonha que trazem quando, na realidade espiritual, descobrem que a vida continua, que a vida é plena. Daí a possibilidade, pela vergonha, de se ocultarem uns dos outros. Nós às vezes fazemos isto aqui enquanto estamos encarnados. Vem alguém com quem eu pisei na bola e eu até gostaria que tivesse um buraco no chão para me esconder. Ele passaria e eu continuaria. Não sei se já experimentaram essa sensação, mas é assim: tomara que ele não me veja. E aí parece que a pessoa sente um holofote, né? Oi, Nazil, e você não sabe o que fazer, né? Fica amarelo, roxo, vermelho, passa por todas as tonalidades. E aí, se a pessoa é educada, e essa não parece ser a nossa regra, né? Não toca no assunto. Mas se não for assim tão plenamente, logo de cara: você está me devendo, pronto, já você. Se for dinheiro é mais fácil, né? Se a gente não tem, já mostra a carteira. Mas e se está devendo alguma coisa tão pessoal, né? Estou esperando aquela sua visita, você disse que ia me visitar quando eu estava doente, e olha aqui, estou bom, saudável, andando de novo, e a gente fica com aquela cara de tacho. Eu não sei se tacho tem cara, né? Mas era como eu aprendi, a cara de tacho. Isto é nada, né? Você gostaria de desaparecer diante disso. Na realidade espiritual também. Há um estudo que nós já fizemos aqui, durante um dos nossos encontros, na questão de número 257, que nos dá a exata dimensão das sensações que experimentam os espíritos. Nós não vamos voltar, mas recomendaríamos que todos, se não estiveram aqui, que o fizessem. Na sequência, Kardec afunda um pouquinho mais esse questionamento. Como é que podem os espíritos, não tendo corpo, comprovar suas individualidades e distinguir-se dos outros seres espirituais que os rodeiam? A resposta é evidente: eles comprovam suas individualidades pelo perispírito, que os torna distinguíveis uns dos outros,
como faz o corpo. Nós já passamos também pelo estudo do perispírito, que é um estudo ao qual sempre precisamos voltar. Em rápidas pinceladas, o perispírito é esta matéria quintessenciada de cada mundo que o espírito apropria para ter curso sua vida enquanto ligado àquele mundo. O perispírito é mais grosseiro em mundos primitivos, mais sutil em mundos como o nosso, de expiações e provas, e será etéreo em mundos felizes. Isto é, há um progresso pela natureza do mundo, pela forma como o mundo se comporta. E aqui nós somos chamados a rever uma questão do próprio Livro dos Espíritos, a de número 150, quando Kardec perguntava lá: a alma, depois da morte, conserva a sua individualidade? Jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E como eu sei que ela é ela própria? Porque ela tem o seu perispírito. E aí a pergunta complementar, né? A alma nada leva do mundo, olha, a não ser a lembrança, não leva nada. Ela quer ir para um mundo melhor. Agora, esta lembrança que ela traz consigo, e aí a gente junta no céu e inferno, é simples: doce ou amarga. Doce para quem fez o bem, amarga para quem deixou passar a oportunidade. Se nós formos ao livro dos médiuns, daí porque eu dizia para vocês que era possível passar por todas as obras na análise destas questões, e isso é sempre uma constante. Nós vamos ver todo um estudo acerca de como os espíritos agem, como eles se identificam. Eu pegaria aqui, para que a gente pudesse trabalhar, exatamente o que está no item 56 do Livro dos Médiuns. É a segunda parte, o capítulo 1, intitulado Das Manifestações Espíritas, da ação dos espíritos sobre a matéria. Está dito lá assim, textualmente: os espíritos têm a forma humana, e quando nos aparecem, é geralmente com a forma como eles se apresentavam na última encarnação, para poderem ser conhecidos. Ou, o que diz ele, muitas vezes, em razão de encarnações anteriores, quando trazidos à manifestação e aquela situação aparece, eles vão se apresentar assim. Ele diz isso porque numa das reuniões da Sociedade Parisiense, fez-se notar uma entidade que dava as suas comunicações, mas trazia ao lado a cabeça. E os médiuns estranharam aquilo, identificando naquela comunicação uma entidade que trazia ao lado, segurando a cabeça. Ela escrevia e tinha ao lado a cabeça. Mas por que isto? Aí ele foi decapitado. Mas é só você colocar a cabeça no lugar, né? Você está aqui falando com a gente, a cabeça está aí, a entidade não se tocou disto. É dizer, ela evocada ali se apresentava como poderia ser identificada. Assim é que eles nos trazem lembranças de doenças que tiveram. É comum nos nossos dias, nas reuniões mediúnicas, os espíritos queixarem-se de dores que estão sentindo porque envolvidos em acidentes automobilísticos. E o dirigente da reunião, então, vai como quem pisa em ovos, aproveitando a oportunidade para envolver o espírito e dar-lhe ciência da sua nova condição. Olha, você já passou por isto, você já está numa outra realidade. Acorde para isto, elimine as dores, concentre-se, preste atenção. Você já ouviu falar em vida após a morte? Você já ouviu falar em oportunidades na vida espiritual?
em chance de aprendizado, e por aí o orientador vai construindo o raciocínio, de maneira que aquela entidade que ainda não prestou atenção onde está, aos poucos se conscientize. Lá ainda em O Livro dos Médiuns, Kardec nos escreve um parágrafo muito interessante. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil, diz ele, ela é diferente daquela que nós temos no corpo. Assim, é possível que ela se amolde. Livre de obstáculos, o espírito pode dar ao seu perispírito condições de avançar, e bastante. E para nos ajudar no raciocínio, vamos à Gênese, porque há no capítulo de número 14 de A Gênese, no célebre estudo dos fluidos, quando nós temos a chance de aprender numa lição muito interessante. É um exemplo didático demais. Eu não sou lá muito conhecedor de química, mas Kardec nos permite raciocinar a partir disto. Ele vai nos falar sobre a composição do perispírito, dizendo que em mundos mais grosseiros, o perispírito se mostra mais grosseiro. Em mundos mais avançados, o perispírito é mais sutil. E dá um exemplo bastante simples da gente entender. Pegue um punhado de álcool puro. Coloque este álcool na água. Se você puser uma dose muito grande de água, o álcool será ali diluído, mas permanecerá álcool. Pois bem, esta é a constituição do perispírito em mundos grosseiros. Pouca dose de álcool, o álcool para ele é o espírito, vem a água, muita água, ele está ali diluído, mas está presente. Esse é o perispírito grosseiro, que vai agregar. Agora vá subindo e vá tirando a água e deixe apenas o álcool. Esses são os mundos etéreos, os mundos onde o espírito não precisa da matéria bruta como nós a conhecemos para ter a sua vida. É um processo de evolução. É dizer, vejam vocês, por que ele não se refere ao corpo? Porque o corpo é sempre transitório, o corpo é sempre a veste. Ele se refere àquilo que efetivamente importa, espírito e o perispírito utilizado nos mundos para as experiências. A matéria, o espírito é sempre o mesmo, o álcool. A matéria de cada mundo, a quantidade de água, quanto maior ou menor, fazem com que haja essa junção. Evidentemente que o álcool vai permanecer sempre ali, vai estar sempre presente, é o espírito, né? Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, porque há tanto materialismo nos nossos dias, a visão é tão imediatista, que o camarada se entende no corpo e acha que ele é o próprio corpo, quando na verdade o nosso corpo é uma roupa, uma veste, que o nosso espírito usa. Hoje, um pouco mais de tempo, né? 70 anos, 80 anos, a vida média, 100 anos, em alguns casos, né? Mas a vida média é uma vida em torno aí de 75 anos. Depois o espírito volta. O que representam esses 75 anos para o patrimônio do espírito? Depende do que ele fizer com o tempo dado à sua disposição. Se ele passar da existência 70 anos sem fazer nada, acho difícil, mas tem gente que consegue, né? Ele perdeu a chance.
E o nada que eu estou dizendo não é trabalhar, né? Porque o sujeito às vezes diz assim, não, mas eu trabalhei muito. A moeda, na realidade espiritual, é o bem. Acumulai tesouros, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. Eu passei a existência toda suando, como um burro de carga. Então, se comportou realmente como um burro de carga. E a realidade espiritual acolhe os animais, mas eles têm que logo iniciar uma nova etapa, porque nós somos destinados à perfectibilidade. Então é o bem que fazemos que importa. O que empreendermos em favor dos outros é que tem sentido. E já que falamos em burro de carga, quem trabalha muito, a questão seguinte, 285, vai lembrar isto, né? Porque fala de pais e filhos, e geralmente os pais se consideram às vezes burros de carga dos filhos, né? Olha, estou aqui, trabalhei tanto para poder encaminhar esse sujeito, e esse sujeito deu nisso. Vamos lá. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado a terra. O filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo. Olha, perfeitamente. É assim mesmo. Aí então ele volta. Como é que eu posso conhecer na terra, que os que eu conheci na terra podem ser reconhecidos no mundo dos espíritos? E aqui há uma lição muito interessante. Vemos a nossa vida pretérita e lemos nela como em um livro. Como é que é? Dá para você repetir? Dá. Nós levamos em nós mesmos a nossa história. Quer dizer que eu não vou precisar dizer que fui bom? Não precisará dizer. Você vai tentar dizer que foi exatamente quando não foi. Porque se você for, isso vai estar estampado em você próprio. E este conhecimento é amplo, bastante amplo. Há na Revista Espírita do ano de 1863, no mês de junho, uma referência a uma história muito interessante, que é o chamado Espírito Batedor de Carcassone. Essa entidade, eu não vou nem contar detalhes, porque tem criança aí no salão, depois não dorme à tarde, né? Tem adulto que também não vai dormir, mas é daqueles espíritos assim, complicadíssimos, que tomava conta do lugar e ai de quem chegasse lá. Ele chega a provocar até mesmo uma desencarnação pelo susto que ele dá na pessoa quando ela do local se aproxima. Tamanho grau de interferência que ele desenvolvia. Pois bem, este espírito era visível para as pessoas que tinham habitado ali, nas cercanias, e que conheciam a sua história. Era todo mundo capaz de dizer quem era o sujeito que incomodava tanto naquela casa, naquela região. A demonstrar como é verídica a informação que nós temos desse processo de reconhecimento. E a partir de agora, nós vamos ver Kardec analisar exatamente esta identificação, porque aqui as pessoas começam a ter curiosidade, né? Então, se eu vou me mostrar como eu era, e eu prometo que vou trabalhar perispiritualmente para dar pelo menos uma redução no peso, né? E aí voltaria a procurar o Dr. Negrato para dizer, está vendo como dá certo, mas é só na outra realidade. Vou voltar magro, com muito cabelo, e de preferência sem óculos e olhos verdes. Aí detalhe, Léo, que se aparecer na reunião não vou identificar. Olha, é o Nazil, é um cara alto, moreno, de olhos verdes e cabelo. Não é o Nazil, é algum obsessor, né? Porque não é possível ter chegado aqui desse jeito. O fato é que vou contar com a intercessão, né, de um médico. Não, é o Nazil sim, não para de falar. Pronto, é o Nazil. Vamos identificar por esse traço. Mas na 286 existe essa colocação: quando eu deixo os meus despojos carnais, imediatamente
eu vejo os meus parentes e amigos. Vocês são capazes de dar a resposta? Quem não tiver com o Livro dos Espíritos pode se arriscar. Mas eles dizem imediatamente, não é o termo próprio. Por que não? Já dissemos, é necessário algum tempo para que ela faça duas coisas: reconheça a si mesma e tire o véu material. Emmanuel, numa colocação muito bonita, que eu costumo repetir sempre, nos diz que morrer é algo que todos nós faremos. Desencarnar, pouquíssimos de nós conseguirá. Morrer é simples. Acabarão os batimentos cardíacos, cessará a respiração e o nosso veículo físico ficará ali, estendido. Os parentes apressadamente nos tirarão de perto, né? Gostam muito, mas defunto é uma coisa para outro departamento. Tira daqui. Mas olha o pai que construiu a casa. Não, manda o pai para outro lugar, bem longe, né? E some rapidinho, como se a gente não fizesse mais parte da família. Acabou. Aí a gente vai ver já que é isso mesmo. Quando se tem afinidade, quando se não tem. O fato é que esta separação, né, vai provocar em nós, na realidade espiritual, a necessidade de primeiro nos reconhecermos no estado de desencarnados. Já não estou mais entre os encarnados, o que significa que eu já não tenho mais aquelas preocupações dos desencarnados. Está preocupado com a sua família? Posso até estar, mas não vou resolver nada. Nada. E outra, vocês sabem que as pessoas que desencarnam, e a gente torce para que todos desencarnem, né? Tem sempre aquelas primeiras palavras elogiosas e depois as pessoas se lembram de quem nós somos, né? Os primeiros instantes, nossa, era uma pessoa tão boa. E depois conta a nossa vida, que é exatamente o contrário daquela ideia da pessoa tão boa. E se ainda mais deixou dívidas, vai ser lembrado todos os dias, assim, violentamente, com saudade. Olha o que seu pai me fez. Além de tudo, morreu e largou esse monte de coisa para pagar. Espero que isso não tenha acontecido nunca na casa de vocês, seja só uma história que eu ouvi, né? Olha sua mãe, que coisa, né? Me deixou aqui sozinho. É verdade que essa solidão não dura às vezes, bom, deixa para lá. O fato é que o espírito nem sempre vai identificar aqueles que foram seus amigos. E nós vamos ver na própria literatura espírita a explicação disso. Os graus evolutivos são diferentes, as posições são diversas. Às vezes, o nosso parente está numa situação evolutiva tal que não terá acesso aonde estamos. Outras vezes, nós não teremos acesso aonde ele está. De sorte que esse contato não é imediato. Nós já passamos pela questão 163, que dizia exatamente isto. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. E pasmem, essa perturbação pode durar horas, mas pode durar anos. Eu não diria séculos, mas há exemplos de espíritos que por séculos não se ligaram à realidade espiritual. Então é importante ter isto em vista. Na 287, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos, e aqui, né, se os meus parentes não estão, se os meus amigos não estão, como é que eu sou acolhido? A resposta deles é complicada, tá? Porque é curta, grossa e objetiva. A do justo é um bem-amado irmão que retorna, e nós estávamos esperando por ele faz muito tempo. Agora, olha o que fala sobre o Nazil. A do mal como um ser desprezível.
puxa, além de tudo, vou chegar a ser desprezível. Isto é, não estamos te esperando não, cara, mas é verdade, não, a fila da volta é aquela lá. Puxa, não vou ter nenhuma festinha, boas-vindas. Não, volta, faz o bem, seja alguém que aplique aquilo que você diz que conhecia e volta. Quando você voltar assim, nós vamos fazer festa para você. E está lá no próprio Livro dos Espíritos, também essa observação. Na questão de número 159. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento você vai experimentar uma vergonha de não haver despraticado. Agora, se você fez o bem, fica tranquilo. Você vai se sentir leve, efetivamente em casa. Posso parar para a gente fazer um exame de consciência e ver se fosse agora ou é melhor seguir, né? Porque às vezes fala assim, é melhor seguir, né? Então essa parte, sabe por que o pessoal não gosta muito de estudar o Livro dos Espíritos, Léo? Porque bate nesses pontos para deixar pensativo. Nós não temos na doutrina espírita ilusão. Ela não gera paraísos de papelão, não gera ideias que a fumaça, para parodiar Karl Marx, faz se perder no ar. As ideias espíritas são concretas, são claras, incisivas, dando-nos a opção que acharmos a mais adequada. Não nos condena pela ausência da prática do bem, mas nos recomenda a permanente prática do bem. E aí então, já que eu me enquadrei na categoria do mal, porque bom, Jesus recusou, é dizer, como é que eu, pobre coitado aqui, vou dizer que estou na categoria dos bons? Na 288, que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Nossa, uma satisfação enorme. Ficam felizes porque chegou para cá alguém que é como nós somos. Alguém como nós somos. A classificação de espírito impuro, imperfeito, está lá na questão de número 102 do Livro dos Espíritos, né? Então a gente não precisa tocar nesta questão. Mas é interessante que a gente veja que há mecanismos para que nós nos elevemos permanentemente. A abertura do nosso encontro de hoje foi precedida exatamente de um pedido deste, que nós nos empenhemos em fazer da presente reencarnação um degrau a mais vencido na evolução. Não nos cobremos a perfeição, porque ela é divina, mas não nos acomodemos nos nossos vícios, nos nossos equívocos. Não repitamos aquilo que sabemos pode vir a nos trazer complicação. É importante que nós tenhamos consciência disto, né? E lutemos contra nós mesmos. Na penúltima questão do nosso estudo, Kardec retoma esse ponto de vista da presença dos parentes. Mas se for possível, eles virão ao nosso encontro? Claro que virão. E vão saudar-vos com uma alegria. Alguns até poderão, e vocês têm nas obras de André Luiz, notadamente aqui no livro Obreiros da Vida Eterna, os 4 casos de desencarnação, que acabaram sendo 3, mostram a intercessão dos amigos espirituais em nosso favor. E é aqui que nós somos, então, conduzidos à reflexão de como se dá esta separação, né? Como é que é esse livrar-se da realidade, do peso de uma existência, e de como se estruturam as nossas relações no além-túmulo. Eu separei uma sequência de revistas espíritas
Porque Kardec tinha uma seção na revista chamada assim, Palestras Familiares de Além-Túmulo. Né? Olha que curioso, ao invés de botar o parente para fora, a doutrina espírita chama o parente, até para dizer, amigo, como é que está a coisa aí? Eu sei que tem gente que ainda vai dormir hoje preocupado, eu não vou fazer uma coisa dessa, né? E tem até uma tradição, que eu não recomendo, nem sei porquê, não se deve fazer prece aos mortos depois das 18 horas. Por que isso? Não, já vi espírita me falar isso. Nazil, num pinga-fogo, a pessoa perguntou isso. Eu posso fazer prece depois das 18? E eu me lembro de ter começado a brincadeira no horário de verão ou não, né? Aí a pessoa entendeu que eu ia levar para o lado da gozação, né? Porque não tem o menor sentido. Você não faz... Imagina, não vou deixar fazer prece para minha mãe a hora que for. Não, depois das 18, não reze para sua mãe. Não, mas não rezo para a mãe, eu rezo a Deus, né? Eu peço a Deus, e Deus que vai delegar aos seus ministros poder atender ou não essa prece. E não peço à minha mãe que venha resolver os meus problemas. Já chega quando ela encarnada, eu lhe levava um caminhão deles. E ela, que não os podia resolver, porque eram meus, contentava-se em ouvir-me. E depois dizia, faz aquilo que você achar melhor. É dizer, não entrava no mérito da coisa, até porque a gente é louco para passar o nosso problema para outro, e esperando dele a solução, e se não for do nosso agrado, nós já arrumamos um enrosco. Por que você me aconselhou isso? Porque você pediu, né? Você que pediu para saber, caso ou não caso. Olha, compre uma bicicleta, é melhor. Mas por quê? Faz a bicicleta, exercício, emagrece. Não, vou casar. Não vai. Está vendo? Você podia ter me dito para comprar a bicicleta. Eu disse, você que não ouviu. E naquelas palestras, eu trouxe vários casos, eu não posso, não quero comentar todos, mas há um muito interessante, está na revista de julho de 1861, onde está dito assim, os amigos não nos esquecem no outro mundo. Que amigos, que amigos. Aqui a gente tem campo para pensar. Quantos amigos você tem? Não estou dizendo no Facebook, né? Porque no Facebook o sujeito tem um caminhão de amizade virtual à custa de um clique. Quantos amigos? Amigos. Há um tempo atrás eu tentei fazer essa conta e fiquei preocupado, porque eu sou uma pessoa assim que conversa com Deus e o mundo em mais de uma cidade. Amigos, amigos mesmo. Gente, vai diminuindo a conta. Vai diminuindo, muito. Então, quantos são efetivamente os nossos amigos? Aqueles com os quais podemos contar. Porque Jesus nos disse que o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelos outros. Esse é o verdadeiro amigo. Aquele que, se você estiver passando por alguma coisa, ele se candidata. Eu vou no seu lugar. Primeiro a gente tem que analisar em relação a quem nós faríamos isso. Para quantas pessoas nós efetivamente cederíamos, ocuparíamos o lugar, se pudéssemos. Olha, ele está sofrendo, é melhor que eu sofra no lugar dele. E na prece a gente pede, olha, Pai, traz para mim, deixa ele, esse coitado, já está com tanta coisa, permita que eu passe por isso. Como é que é o nosso comportamento em relação a isto? Nós temos muitos conhecidos, e às vezes um conhecimento até de interesse, não é um conhecimento sincero. Basta ver que às vezes a pessoa tem uma posição confortável e de destaque, e aí as amizades pululam. Nossa, se o camarada entrar num lugar, o que vai ter de mão abanando para ele é impressionante, né? Todo mundo faz questão de ir lá tirar uma casquinha. Olha, que bom que você veio, não? Ótimo, estou muito feliz com a sua presença, a festa não seria igual se você não viesse. E aí, de repente, o camarada tem os reveses da vida, as dificuldades surgem, e elas surgem para todos nós, e aí o camarada, olha, nem põe ele na lista de convidado, porque se aparecer aqui vai pedir alguma coisa, né? Mas era tão bom que ele viesse, não vai ter roupa,
ele não tem dinheiro para comprar o presente, mas a gente chama a pessoa, por causa do interesse. Isto é amizade? Então, quando nós imaginamos o amigo, talvez devamos imaginar aquela posição que Jesus nos fala. A última questão envolve parentes. E parentes, assim como amigos, sempre se reúnem depois da morte? E a resposta é de novo condicional. Depende. Depende do quê? Do caminho que cada um deles seguiu, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa que o outro, eles não podem estar juntos. Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce, dizem-nos eles, que a privação de ver os parentes e amigos é às vezes uma punição. E nós somos então levados a 2 pontos muito interessantes. Um deu o Livro dos Espíritos, numa questão que já já nós vamos ver, a 297. Para não estragar, eu não vou falar muito, mas ela nos fala a respeito das chamadas metades eternas, que na verdade inexistem. Nós somos únicos, individualidades e não metades. Mas a outra que nos interessa mais de perto vem do capítulo de número 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala sobre honrai o pai e a mãe. Os laços de sangue, item 8, não criam forçosamente os liames entre os espíritos, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do próprio corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho, ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Só aqui a gente tem material para fazer uma exposição todinha. Dos pais omissos, dos pais descompromissados. E eu não digo que é com o dar o material para os filhos, porque aí os pais até fazem. Hoje há uma leva de pais tuchando os filhos de coisas materiais para descargo de consciência, porque não dão atenção, porque não são presentes, enchem os filhos de bobagens e depois reclamam. Mas a questão não é essa, e nós não estamos aqui para falar disto. A preocupação maior é a ausência de compromisso com o encaminhamento de conhecimento de natureza moral por parte dos filhos. Os pais que se omitem em encaminhar os filhos para a educação, no nosso caso aqui, a educação espírita. Se nós estamos percebendo em nossos filhos espíritos mais avançados, eles dominam bem os botões, eles conhecem rapidamente a informática, têm facilidade no domínio de línguas, porque são espíritos que têm larga experiência. O que estamos fazendo em termos de comprometimento de natureza espírita dos nossos filhos? Será que ainda não adotamos aquele discurso ultrapassado? Deixa que ele cresça para depois decidir o que vai querer fazer? Ou não estamos adotando aquele discurso comodista e acomodado de encaminhar os nossos filhos para outras denominações religiosas, porque há convenção social a respeito disso? E aí nós percebemos o tempo passar e a responsabilidade é imensa, porque ao lado de dar o desenvolvimento intelectual, que é esse da instrução,
que nós encaminhamos os nossos filhos para as melhores escolas que pudermos. Fazemos que eles cursem os melhores institutos, se tivermos condições para tanto de mantê-los. Mas e do ponto de vista moral? Do ponto de vista do estudo, encaminhamos para as reuniões da educação espírita, da juventude, da infância? Fazemos e demonstramos interesse? Ou a gente também larga lá e vem pegar no final, leva embora e não pergunta nada, não se interessa por nada? É demais o peso da nossa responsabilidade nesse aspecto. A gente tem mesmo um compromisso pessoal de fazer isto, porque nós temos espíritos conosco, e se são espíritos que demonstram essa capacidade, por que vamos deixá-los sem ter onde buscar um raciocínio lógico? Por que vamos deixá-los de conhecer a doutrina espírita? E, acima de tudo, de conhecê-la em profundidade, instrumentalizando-os com leituras. Olha, pouquíssimas casas espíritas podem se dar ao luxo de ter um espaço numa livraria. Raríssimas as casas espíritas que podem ter um espaço de livraria dedicado às crianças. E o que fazem os pais? Pegam os filhos e vão embora, rapidamente, menosprezando todo um esforço para facilitar o seu próprio trabalho, deixando de lado como se o tempo, esse mecanismo que nos mantém iludidos a respeito da realidade, não pudesse ser melhor aproveitado aqui dentro. Basta conduzir os nossos filhos, despertar-lhes o interesse. Estrategicamente, à volta desse espaço aqui na nossa casa, estão postos inúmeros atrativos para que o pai tenha um subsídio. É importante isto, para que nos conscientizemos de que há nas relações entre pais e filhos um vínculo que pode ser perene. E eu fico muito preocupado quando vejo que exatamente às vezes a perenidade não é o traço, porque é como se fosse um descargo de consciência, sem que nós nos responsabilizássemos por isso. É muito perigoso. Eu comecei falando do céu e inferno e termino falando dele. Já que falamos de relações espirituais, de pais e filhos, de se reencontrar na realidade espiritual, e há um desejo muito grande de reencontrarmos aqueles a quem amamos, efetivamente. Pois se o Espiritismo matou a morte, ele vem nos dar um consolo sobre isto. Eu reencontrarei aqueles que amo na realidade espiritual. É bem verdade que eu preciso crescer para estar como eles estão. E se eu não estiver, tenho certeza que eles me aguardarão. Farão com que eu possa progredir. O mesmo raciocínio inverte. Se estiver numa situação melhor, lembrem-se das páginas de Nosso Lar, o que faz a mãe de André Luiz, que se dispõe a vir em busca do pai e das suas companheiras, enquanto ele era casado com ela. Qualquer um de nós talvez se tivesse um comportamento mesquinho, egoísta. Ela não. Mostra o espírito superior que vem, vou acolhê-los a todos, como esposo, como filhas, e vou encaminhá-los. Esta é a maturidade enquanto espíritos. Mas eu disse do céu e inferno, e há um relato que encerra o nosso estudo de hoje, que fala de uma mãe e de um filho. O episódio é muito triste, porque o filho é doente, 21 anos, e no leito manda chamar a mãe e o pai, porque pressente que está próximo da desencarnação. Os abraça, comovido, e a mãe, segundo o relato dos presentes, lhe diz: não tardará e nós estaremos juntos.
e sai do quarto. O rapaz desencarna e, quando vão levar a notícia, encontram a mãe enforcada em um celeiro. Kardec, que sabe do caso, evoca os dois espíritos. Primeiro, do jovem, que vem lamentar a atitude da mãe, quando lhe diz na comunicação: ela teria tudo, suportando o nosso afastamento, para dar à nossa família espiritual um progresso fantástico. Mas ela fez e pôs tudo a perder, suicidando-se. E em seguida traz a mãe. O relato é muito bonito, mas é muito triste, porque ela, num primeiro momento, traz espelhada a revolta. Como pode Deus, diz ela, esquecer do amor da mãe? E vem o orientador, conduzindo o raciocínio e nas observações que faz, para dizer: Deus não esquece das mães, mas aquelas que fazem por merecer tal título, não aquelas que egoisticamente não aceitam os reveses do caminho. Lembre-se que Jesus, no célebre episódio de quem são minha mãe e meus irmãos, nos legou uma lição fenomenal. Não, Jesus não desprezou a Maria, não desprezou aos seus irmãos, pelo contrário, mas os seus irmãos não entendiam o seu comportamento, e por isto ele legou a lição: são minha mãe e meus irmãos os que seguem aquilo que eu digo. E o que nos disse Jesus, o que nos ensinou Jesus, a praticar o bem. As nossas famílias espirituais, portanto, meus amigos, estarão conosco na realidade além-túmulo, se constituírem mesmo famílias espirituais. Este episódio da mãe e do filho também está no capítulo 5 de Os Suicidas, lá em O Céu e o Inferno. Vale a pena ler, é uma página muito interessante que nos convida à reflexão, porque o gesto impensado não pode fazer parte de espíritos que já têm consciência e lutam para ser melhores, como nós todos aqui efetivamente buscamos realizar. Jesus seja conosco.